dia, boa tarde, boa noite, boa quarta-feira, meus acadêmicos. Vamos lá continuar nosso papo aqui sobre funções executivas, a nossa apostila dessa semana, pessoal. E aí na segunda a gente deu uma revisada breve no mês passado. A gente falou da mente, do pensamento, da consciência, a gente viu que são capacidades da nossa cognição, mas que as funções executivas estão ali no meio de campo, né? Nos ajudando a executá-las da forma certa, pesando cada uma da melhor maneira. E compreender o conceito das coisas, compreender a ideia delas é importante. Mas ao mesmo tempo, compreender não quer dizer que a gente sabe aplicá-lo da melhor maneira. Então, um cardiologista, por exemplo, não basta que ele explique para você o que significa um Cooper para que você fique bem, para que você tenha seu exercício feito. A mesma coisa acontece com a memória. Não basta que a pessoa entenda o que é memória para que ela tenha uma boa memória. Ela precisa exercitar aquilo. E é por isso que a gente gosta de trazer aqui na Academia da Mente os exercícios para essas habilidades. Então, se a gente está falando sobre a capacidade de imaginação, a gente vai e trabalha a criatividade nos exercícios. Não basta entender o que significa a imaginação. A gente tem que se dispor a imaginar, a tentar usar essa ferramenta. E o que a gente mais gosta aqui na academia é de poder caminhar essas duas frentes juntas. Não é só uma questão de fazer o exercício, não tem aí uma questão de aproveitamento, de pegar a apostila e falar, bom, a apostila tem 14 exercícios, eu acertei 12, quer dizer que eu estou bem. Não é uma questão numérica aí de puramente exercício e também não é uma questão só de falar sobre as habilidades. O que a gente tenta é falar sobre elas e exercitá-las ao mesmo tempo para que a gente possa, de repente, naqueles dois que a gente errou, por melhor que tenha sido o nosso aproveitamento, que a gente pense, né? Pense assim, pô, qual foi a habilidade que eu deixei de usar? O que eu podia ter sido melhor no que eu errei aqui? Não é só uma questão de fazer porque tem que fazer. É uma questão de compreender a ferramenta e compreender como a gente pode utilizá-la da melhor maneira. Para hoje a gente escolheu aqui um vídeo breve, falando um pouco mais das funções executivas. Esse vídeo especialmente fala das funções executivas em crianças, mas o que a gente está falando é de compreender as habilidades ali, né? Quando a gente vê o vídeo, compreende melhor do que se tratam aquelas funções executivas, a gente começa a perceber como no nosso dia a dia, de adulto, a gente também tem que aplicar isso. Então, o controle inibitório que aquelas crianças ali do vídeo precisam aplicar, a gente também precisa aplicar quando a gente quer falar em cima de uma pessoa que está falando. Então, a gente tem que segurar essa vontade de falar, guardar na memória aquele tema para não esquecer. Vocês vão fazer esses paralelos aí, como bons acadêmicos. Vejam só esse vídeo. Science tells us that brains, minds, are built, not born. And at the center of this dynamic architecture are a set of skills called executive function and self-regulation. Children's self-regulation and executive function are key ingredients in their lifetime performance. It's not just about learning language or learning numbers or learning colors. We have to be able to work effectively with others, with distractions, with multiple demands. These actually are skills that contribute to the productivity of the American workforce. Don't do that! Just look at your shapes. What should you have done next? Educators, I think, are looking for just this sort of thing. And when we describe what we mean by executive function, they say, yes, that's it. That's exactly, the problem. These kids, they can tell me these rules, but they can't actually use them. What's this? A toolbox. A toolbox. What is executive function? Safety goggles. Safety goggles. Probably the best way to think about it is sort of like an air traffic control system in the brain. Just like an air traffic control system has to manage lots of airplanes going on lots of runways and really exquisite timing and so on, a child has to manage a lot of information and avoid distractions. We really think of it as involving working memory and inhibitory control and mental flexibility. Take a situation where a child is having to take turns. So first of all, the child has to have inhibitory control. The child has to be able to stop whatever he or she is doing and let the other child take a turn. Cute. But when it's your turn again, you also have to remember
what it is you're supposed to be doing. So that pulls on working memory. If the children who are taking the turns after you do something unpredictable, you have to be able to adjust what you're going to do next. And that requires mental flexibility. Children who are struggling with these capacities often look like children who just aren't paying attention, or children who are deliberately not controlling themselves. If you don't have self-regulation, you act out and the teacher puts you in timeout, and so then you miss part of the learning that's going on, and then you are more upset because you're behind, and so you act out, and so you get this downward spiral. How does executive function develop? 7 and plus 4. In little children, and even in the infant and toddler years, you begin to see the roots of executive functioning skills. What's going on in our brains is unbelievably intricate and complicated. The prefrontal cortex, or the front third of the brain, is important for executive function. But it's more than just prefrontal cortex. This region doesn't act alone. It's involved in controlling your behavior through its interactions with all other parts of the brain. The brain goes from a situation where you've got nearest neurons communicating very strongly with each other and ignoring the rest of the brain, to these widespread networks that are connecting these different areas. Executive function changes over the life course. It improves radically over the first few years. I got a match prime. It continues to improve throughout adolescence. It's not until early adulthood that you have the adult-type networks that are very strongly activated that connect different brain regions together. Let's take notes. Also, we believe that executive functions can be trained. It's just like going to the gym. So the more you practice in these areas, the stronger the capacity is likely to become, because you're helping to strengthen those neural connections. You're at 24. Slowly but surely, you're going to be able to step back, and that child's going to go into the world with these skills where they can get along with other people, change rules, and they can be flexible, and they can accomplish new things, and they're unafraid. I got bit by my dog in my arm. Oh dear. If we don't learn these skills during the childhood and adolescent years when they're coming online, we are really ill-equipped as an adult to hold a job, to maintain a marriage, to raise children, to get along with each other, to basically be part of a civil society. You're okay. É isso aí, na sexta-feira a gente ainda vai conversar um pouquinho mais sobre essas habilidades. Amanhã a gente vai fazer mais um jogo, mas para agora vamos aqui falar do nosso exercício, da nossa apostila. Ainda na página 2, vejam aqui do lado como é que ela se apresenta. Nosso exercício agora chama-se Corrigêmeos, pessoal. Ele está ali no meio da apostila, vocês estão vendo ela aqui do lado. Vou ler o enunciado para vocês, ó. Pinte com a mesma cor os grupos que utilizam as mesmas formas. Então vejam que o primeiro grupo lá da linha e o último grupo estão pintados com laranja clarinho, não é? Por quê? Porque os dois estão utilizando os mesmos dois triângulos e um quadrado. Se vocês olharem mais outras formas, ó, nenhuma outra forma usa dois triângulos e um quadrado. Então são essas formas aí que usam as mesmas figuras geométricas que a gente tem que encontrar. Opa, essa é gêmea, hein? Aqui eu tenho um quadrado, um triângulo e um paralelogramo. Qual é a outra forma que tem exatamente um quadrado, um triângulo e um paralelogramo? Vou pintá-las com a mesma cor. Botando a mente para trabalhar aí, não é? Caminhamos para mais um exercício. Um pouquinho abaixo a gente tem ali o exercício chamado Pela Lógica. Vocês estão vendo a apostila aqui do lado. E como esse exercício se apresenta, ó, tá bem por aqui. E aí, pessoal, se vocês encontrarem, nós temos 3 grupos lá, pessoal, 3 setas, né? E cada seta daquela colorida ali tem 3 números. Vocês estão vendo aqui embaixo, né? O enunciado diz o seguinte, ó: observe as formas e os números para descobrir o valor que substitui a interrogação. Naquela terceira seta lá, a parte de baixo está com uma interrogação. A gente tem que descobrir que número entra ali. E aí, observando aquelas formas,
Já dá para descobrir alguma lógica que ocorre naquelas formas que acaba se repetindo em todas elas? Por exemplo, se eu olho ali a primeira forma, tem 4, 36 e 18. Eu sei que 4 vezes 9 é 36. Mas, por exemplo, se eu olho lá na forma seguinte, 6 vezes 9 não é 45. 8 vezes 9 não é 44. Então, essa lógica de multiplicar por 9 já não vai bater. Mas, por exemplo, 4 vezes 18, naquela primeira forma ali, vai dar quanto? 72, pessoal. 72 divididos por 2 dá 36. Será que essa lógica bate nas outras tabelas também? Aí vai de vocês. Cada forma vocês vão olhar ali com cuidado. Se está batendo a mesma lógica em todas elas, posso garantir que aquela interrogação vale tanto. Se tiverem com dúvida, esses exercícios costumam aparecer mais dúvidas, mandem para a gente no WhatsApp ou comentem aqui embaixo no vídeo. E seguindo aí os exercícios, ó, no rodapé tem o formas que a gente já viu aí durante a semana. Ele está lá em cima, né, no topo da folha, ele está lá embaixo. E ele também se apresenta na página número 3, seguinte. Está lá em cima e está lá embaixo também na página número 3, agora em roxo, mas funcionam da mesma maneira, a gente viu, né? Confiro lá a letra que tem para cada forma e confiro onde essa forma vai se encaixar e aí boto a letra respectiva ali. Vamos lá, seguindo nossas aulas aqui da semana. Até amanhã, gente linda, com um jogo especialmente preparado para vocês. Até!